Podcast da DLG Mídia no ar. Hoje eu estou aqui pela DLG Mídia. É tanto podcast que eu gravo que eu já nem sei qual é qual. Bom, vamos lá. O assunto hoje, ele é sério, ele é importante. Só que a gente está no podcast da DLG Mídia. Só que eu achei esse episódio tão interessante que mesmo Elas por Elas e Delas, sendo um episódio mais feminino, mas com um público até mais masculino, eu vou linkar. Então vai ser gravado agora pela DLG Mídia, só que eu vou linkar os cortes também lá no Elas por Elas e Delas, que eu acho que é muita informação, é importantíssimo. Hoje eu estou aqui, vou mostrar para vocês, com o Dr. Paulo Zerati, urologista. Dr. Paulo, é um prazer estar aqui recebendo. Muito obrigada. Vamos ter um bate-papo interessante. Eu sei que novembro foi mês passado, mas cuidar da saúde não é só em novembro, não. Não existe só novembro azul. Eu acho que todos os meses do ano deveriam ser azuis. Vamos lá, vamos começar com isso? Dr. Paulo, primeiramente eu quero saber, conte um pouquinho sobre a sua história, sobre quem é o Dr. Paulo. Depois a gente vai no negócio mais sério. Por favor, fica à vontade. Muito obrigado por me receber, Vanessa. É um prazer, tá? Falando um pouquinho de mim, meu nome é Paulo Zerati, eu sou nascido e criado aqui em Rio Preto mesmo. Saí para fazer faculdade, fiz na Unesp em Botucatu, isso em 2000, no anos 2000. Inclusive fez 20 anos agora de formado. Recentemente a gente teve até um encontro. Fiz a faculdade de medicina lá, fiz a primeira parte da minha especialização lá em cirurgia geral, e aí voltei para cá, para Rio Preto, para fazer urologia, né? Então, ao total, são 6 anos de faculdade de medicina, mais 5 de especialização, né? Então, já estou 20 anos formado aqui e atuando como urologista aqui em Rio Preto mesmo. E me fala, é um assunto que tem um pouquinho de tabu, tem um pouquinho de brincadeira, né? Ainda por cima na época do Novembro Azul. Por que ainda existe tanta resistência dos homens para eles se cuidarem, para procurar médico? Por que isso ainda existe nos anos, gente, 2025 para com o pé em 2026 ainda existe tanta resistência? Mulher, ela já se cuida bem, assim, é muito mais fácil, muito mais rápido. Por que o homem tem essa resistência? Pois é, Vanessa, é uma coisa a se pensar mesmo, né? Nesses 20 anos aí que eu estou formado, mudou bastante, né? Eu vejo que no início da faculdade, quando a gente fazia os atendimentos, essa resistência era maior ainda, né, do que é. Eu acho que por conta de redes sociais, hoje a informação chega muito mais rápido para os pacientes, eles têm se conscientizado mais, né? Mas eu acho que eles ficam ainda com aquele bloqueio, acho que muito pensando no exame da próstata, Exatamente, né? Que é uma piada, né? Vira piada em algumas vezes, em algumas situações, né? Mas assim, isso é uma parte, né, de um cuidado, vamos dizer assim. Uhum. É uma coisa que tem que ser feita dependendo, né, da idade, né, do homem. A gente vai conversar direitinho quando que a gente começa, né, esse rastreio especificamente da próstata, mas a gente tem que pensar na saúde como um todo, né, a saúde do homem como um todo. Colesterol, triglicéridos, atividade física, né, a próstata faz parte da avaliação, que tem a idade certa para começar, né, mas eu acho que os homens deveriam se cuidar antes de pensar em próstata, na saúde como um todo, e aí, no decorrer do acompanhamento, acaba tendo, né, a parte, né, a hora certa para fazer a prevenção da próstata. Mas, assim, me corrija se eu estiver errada. Pelas pessoas que eu conheço, os amigos, tudo, eu vejo que tem essa certa resistência, mas eles falam assim, saúde do homem é exatamente, eles só lembram, tipo, saúde do homem, próstata, mais nada. Eles esquecem que é um ser humano, que tem outras coisas. Por que isso? Por que eles ligaram saúde do homem, próstata só? Só existe isso no mundo. Novembro Azul, próstata, sempre é desse jeito, né? Ficou muito estigmatizado, acho, né? Ainda mais com essa campanha Novembro Azul, já fala de próstata, que essa campanha, na verdade, é para a saúde como um todo. Para a saúde como um todo, né? Isso. E aí, por conta desse tal exame da próstata, que todo mundo tem medo, acaba o pessoal dando né, fica um pouco de receio. Mas, assim, é um exame super tranquilo, lógico, né? Não vou mentir aqui, é um exame incômodo, né? Mas, assim, rápido e muito importante, né? Assim como o exame de sangue, né? Que a gente vai conversar.
para a prevenção, que é uma coisa simples, rápida de consultório, né? Que isso vai mudar, assim, muito, assim, prevenir, né, o aparecimento de doenças mais avançadas, né, em se tratando de próstata. E quais são os exames essenciais que todo homem deveria fazer e a partir de que idade? Vamos lá, então. Ó. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda, a partir de 45 anos, o exame específico da próstata para os pacientes que têm um histórico familiar, ou seja, alguém na família de primeiro grau teve o câncer de próstata. Irmãos, primos de primeiro grau, pai, né? Aí seria a partir dos 45. Dos 45. Então, qual o exame que a gente faz? O PSA, que é um exame de sangue simples, né? E o toque retal, que é feito em consultório, 5, 10 segundos ali, né? Que é uma coisa muito importante ainda tem o seu valor. Para a população normal, que não tem o histórico familiar, né? A partir de 50 anos que a gente inicia esse rastreio. Entendi. Eu achei que era a partir dos 45 qualquer tipo. Depende muito das sociedades, né? A sociedade brasileira, né, tem essa ideia. Existe a sociedade europeia, americana, tem algumas divergências, né? Mas normalmente aqui no Brasil, né, a gente seguindo a sociedade brasileira, é 45 e 50. E quais outros exames que a gente tem que fazer além desse da próstata, os homens? Então vamos lá. Pensando aí, né, na saúde como um todo, o básico seria o colesterol, o triglicérides, a glicemia, né, para ver o diabetes. O check-up cardiológico é importante também, né, a partir de 40, 45, principalmente as pessoas que vão iniciar uma atividade física, então é importantíssimo também o check-up cardiológico, tá? Agora, pensando em próstata, né, na saúde especificamente da próstata, o PSA e o toque retal, que inicialmente são exames mais importantes. E o que é exatamente o câncer de próstata? E por que essa detecção precoce muda tanto o resultado? Por que tem que ser precoce? Tá, Vanessa, então vamos lá. Como qualquer outro tipo de câncer, né, tem um desarranjo celular que a gente fala. Né? Isso a nível microscópico existe por alteração genética, a alteração do fator externo, cigarro, álcool, às vezes até obesidade, causando esse desarranjo celular, tá? E aí esse crescimento desorganizado, que é o que a gente chama de câncer. Tá? Então, na próstata, o que acontece? É importantíssimo a prevenção, porque o câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma nenhum. Então, se a pessoa não procura, não faz o exame, ela não vai saber que tem. Então, eu costumo dizer, o câncer de próstata, ele tem 95% de chance de cura quando está no início. E quando está no início, a pessoa não tem sintoma. Então, aí que é a importância de procurar mesmo estando bem, sem sentir nada. Tem que fazer. Agora, uma pergunta até interessante, assim, muitos homens, eles têm medo do exame de toque, e o doutor acabou de falar que ele ainda é indispensável. Existe alguma alternativa? Porque, assim, aquilo que eu falei, pelo que eu conheço, pelo que eu ouço falar, tem muita gente que chegou na idade, mas ela não vai fazer por vergonha, por receio, por vários fatores, por incômodo, porque não sabe como que é. Existe alternativa ou não? Realmente tem que ser feito, é indispensável ainda, tem como a pessoa fugir disso, porque muitos fogem e acaba não sendo precoce, acaba sendo uma coisa muito tardia, por medo, por vergonha, etc. Sim, e tal. Sim. Então, assim, a gente tem alguns exames complementares, tá? Mas quando a gente pensa na avaliação da próstata inicial, não tem como fugir. É o exame de toque e o PSA. Existe o ultrassom para fazer da próstata, existe a ressonância magnética, que é um exame também mais sensível. De 10 anos para cá, acabou tendo uma importância muito grande também em próstata. Mas, assim, exames iniciais, né? PSA, toque retal. Deu alguma alteração, alguma coisa assim do tipo, a gente pode pensar em outros exames. Mas não tem como escapar. Não tem como fugir. Ainda é muito importante o toque. Não tem escapatória. Não tem escapatória. E é uma coisa, assim, o doutor comentou que é coisa de segundos, é muito rápido. Exatamente. Não tem preparo nenhum no consultório mesmo, tá? E no exame de toque a gente consegue ter a percepção ali se tem alguma irregularidade na próstata, a consistência da próstata, o tamanho dela. Então a gente consegue ter bastante parâmetro ali na hora, né? E é um exame super prático, rápido, né? Já dá ali o resultado na hora, vamos dizer assim. Além do câncer de próstata, quais as principais doenças urológicas que mais afetam os homens? Vanessa, então, a gente pensa em próstata, a gente fala, né, do câncer, mas o mais comum que acomete a próstata é a hiperplasia benigna da próstata, né? Então, como o próprio nome diz benigno, né, é um aumento benigno da próstata. Por ação hormonal da idade, com o passar do tempo, quase todo homem vai ter
esse crescimento benigno da próstata e como principal sintoma uma dificuldade para urinar, acordar mais à noite, né? Então esse é o principal acometimento da próstata, então não é o câncer, né? É um exame importante que a gente tem que excluir o câncer, logicamente, mas o mais comum é essa hiperplasia benigna. E quais são os sinais de alerta que o homem não pode ignorar quando se trata de saúde? Tá. Pensando, né, na parte urológica, o sangramento na urina, dor a urinar, dificuldade para urinar, isso são sintomas de alerta que a gente fala, né? Que sempre tem que ser investigado. Existe reposição hormonal masculina? Eu sei que a feminina tem. A feminina tem. E quando ela é indicada de verdade, existe risco também ou não? Vanessa, então vamos lá. Esse é um tópico bem na moda, vamos dizer assim. Tá na moda? Sério? Essa parte hormonal, todo mundo quer falar um pouco, inclusive a gente tem que ter muito cuidado, né, com falsos especialistas. Porque se tornou uma coisa de acesso fácil essa parte de reposição, e mesmo quando não indicada, a pessoa acaba tendo um benefício inicial, então ela acha bom e quer falar para outro fazer, então a gente tem que ter calma, né? Porque a gente sabe que quando bem indicada, a reposição hormonal é excelente para a pessoa, o ganho da pessoa de dia a dia, né? Mesmo assim, do ganho que eu falo da parte de trabalho, a parte sexual, né? Dá um ânimo a mais para a pessoa, mas tem que ter indicação. Tá? E quando a gente pensa em indicação, é o exame mostrar que a testosterona, no caso, né, que é o principal hormônio masculino, a testosterona está baixa e a pessoa ter sintomas disso, né? Cansaço, fadiga, perda de libido, perda de massa muscular, né? Então tem que ter sempre os dois. E o que eu vejo muito é isso, né? Às vezes a pessoa tem sintomas, vai lá, faz o exame está normal e gente passando ali, né, muito picareta na área, fazendo o uso de hormônio. E aí, na verdade, isso não é reposição hormonal, isso você vai tá tomando bomba, né? Vulgarmente bomba. Então, é uma coisa que a gente tem que saber diferenciar bem. E como que diferencia a queda hormonal natural da idade de um problema clínico renal? Legal. Então, assim, com o passar da idade, é sabido que a dosagem de testosterona, ela diminui, ela vai abaixando. E alguns sintomas, né, algumas pessoas podem ter esses sintomas mais exacerbados. Algumas pessoas vivem, né, 70, 80, 90 anos, sem ter nenhum sintoma, mesmo a testosterona tendo uma queda. Né? Sério? É por isso que a gente tem que ter indicação. E algumas, por menor que seja esse declínio da testosterona, a pessoa começa com sintomas. Por isso que para repor, né, a gente tem que ter sempre essas duas coisas. Os sintomas, né, e o exame, né, ali o exame laboratorial mostrando que a testosterona está baixa. Mas a reposição de testosterona pode aumentar o risco de câncer de próstata? Ou não, isso é um mito? Isso é um mito, né? Isso foi bastante estudado. Antigamente se pensava, né, nessa relação, mas hoje se sabe que quando a reposição tem indicação e ela é bem conduzida, bem feita, não existe risco nenhum de aumento de câncer de próstata. Inclusive, né, recentemente, né, isso tem gerado debate recente, né, de congresso, alguns cânceres, quando a gente pensa da forma inicial de próstata, e a pessoa tem sintomas e indicação para fazer reposição, né, eles estão fazendo reposição nesses casos também. Né? Então, tudo tem indicação, mas realmente não há mais essa associação entre reposição e aumento da chance do câncer de próstata. Sedentarismo, má alimentação, estresse, coisas comuns agora em 2025. E esses fatores, eles aceleram os problemas hormonais? Vanessa, é muito Eu acho que acelera tudo, né? O feminino, o masculino, acelera de todo mundo. O que acontece, né? Principalmente depois da pandemia para cá, né? Nesses 5 anos, a rotina às vezes mudou de uma forma que não volta mais. Então, gente perdendo emprego, às vezes casamento acabando, aquele estresse do dia a dia. Então, isso acaba que as pessoas acabam tendo esses sintomas, né, de estresse, às vezes ansiedade, e até, vamos dizer assim, esses sintomas podem até ficar parecidos com a queda hormonal. Então, como as pessoas sabem que pode ser hormônio, eles já vêm procurando, quero ver minha testosterona, quero ver exame. Então, eles acabam jogando tudo para essa parte hormonal. Mas a gente tem que ver a parte do sedentarismo, Seria bom uma bateria de exames? Sim, assim, a gente tem que ver o paciente como um todo e, principalmente,
Esse paciente está fazendo atividade física, está conseguindo descansar bem, está se alimentando bem, isso tudo é muito importante, Mas né? isso é tudo coisa que é difícil hoje em dia, ter todas essas 3 coisas juntas, né? É difícil, isso seria, né, na verdade, um mundo ideal, né? Um mundo ideal. Mas ó, eu procuro falar até para os pacientes, tem uma frase bem legal, que o músculo é a nossa aposentadoria, né? A massa magra, isso pensando em segunda, terceira idade, é importantíssimo para as pessoas envelhecer bem. Depender menos de outras pessoas para fazer as atividades diárias, né? Pensando na terceira idade, levantar, comer, tomar banho sozinho, né? A parte cognitiva, né? Tá comprovado. O músculo, quando a gente tem um músculo trabalhando, né? Esse músculo durante a vida, a qualidade de vida com certeza vai ser melhor. Dificuldade de ereção, isso é um assunto interessante. Em que momento deixa de ser algo mental e passa a ser um problema médico sério? Isso também é um pouco de tabu, pelo que eu percebo nas pessoas, que ninguém admite, quem tem, e é um tabu, e é até um motivo de brincadeira entre amigos. Isso também é um assunto interessante. Então, falando na disfunção erétil, é uma questão assim, é o dia a dia do consultório do urologista, né? Então é uma coisa muito comum. E a gente tem que diferenciar, né? Existem causas emocionais que a gente fala, né? Ou orgânicas. Vou dar um exemplo, pacientes mais jovens normalmente não têm um relacionamento fixo, eles vão ficar com alguma pessoa, aí tem aquela coisa da ansiedade na hora de conseguir performar bem, às vezes não consegue ter uma ereção legal, então o paciente vai ficando preocupado, aí da próxima vez começa a pensar naquilo. Então existe muito essa que a gente chama da disfunção erétil psicogênica, né? Então é uma coisa que A cabeça consegue sim, atrapalhar? com Sério? certeza. Para ter uma ereção boa, a gente tem que ter uma cabeça boa, né? A parte neurológica boa, a parte nervosa, né, a inervação boa, e a parte vascular, né, que aí eu queria chegar lá. Na vascular, normalmente, pacientes de mais idade acabam tendo comprometimento vascular, principalmente para as pessoas com pressão alta, diabetes, o cigarro, né. Inclusive, quando a gente tem esses pacientes com disfunção erétil, a gente sempre tem que pedir uma avaliação do cardiologista também, porque às vezes essa disfunção erétil é o primeiro sintoma que a parte coronariana, né, a parte cardiológica não tá legal, né? Então tem essa associação também. Opa, começou com problema de disfunção erétil, a gente tem que investigar a parte do coração também. É uma doença sistêmica, assim como fecha a coronária, fecha a artéria ali peniana, que vai ter essa ereção, que vai dar uma ereção melhor para o paciente. E quais são os maiores tabus que ainda impedem, como a gente está falando de tabu, que impedem o homem de cuidar da própria saúde? Existe muitos nessa parte do... Pois é assim, eu acho, falando em disfunção erétil, os homens têm muita vergonha ainda, né? Então eles acabam sofrendo em silêncio, vamos dizer assim. Não só a disfunção erétil, a parte sexual como um todo. A ejaculação precoce, por exemplo, que é outra coisa muito comum. Então, às vezes, o paciente sofre muito sozinho, sendo que é uma solução fácil, né? Então, é mais por vergonha mesmo, uma coisa mais cultural. Mas é isso, acho que sempre tem que, né, tendo algum problema, sempre tem que marcar com o especialista, o urologista no caso, para conversar a melhor disso. Mas eu acho que em relação a tabu mesmo, o da próstata, acho que ainda é o que mais ganha. Mas essa da parte da ereção não Olha, tá hoje em dia, Vanessa, o pessoal tem procurado mais, né? Mesmo porque é uma coisa que muda muito para o paciente, né? A próstata, como eu te falei, no início, quando está começando algum problema de próstata, o paciente não sente nada. Então, ele não tem aquela coisa, vou procurar o médico, né? Eu tô bem. Agora, a parte da ereção já mexe muito, né? Com a parte, né, do homem como todo. Homem como todo. Então eles acabam procurando mais rápido. No dia a dia, quais hábitos simples o homem pode adotar para melhorar a saúde sexual e hormonal? Vamos lá. Então, assim, é o que eu costumo dizer, estilo de vida saudável, né? Aquele tripé. Alimentação regrada, atividade física e bom descanso, né? É difícil no mundo real hoje em dia de correria, né? Exatamente, mas, correria, assim, as pessoas não têm tempo. São coisas interligadas, porque quando a gente pensa na atividade física, principalmente a hipertrofia, né, a musculação, ela gera uma melhora da composição corporal, da massa magra, uma melhora hormonal, né? Diminui a questão do tecido gorduroso, que é outro fator que também, quando a gente tem muita gordura, acaba roubando um pouco dessa testosterona, vamos dizer assim. Existe um negócio que chama aromatização da testosterona. Pacientes obesos, eles acabam tendo essa conversão, né, da testosterona em estradiol e a testosterona perde o efeito. E aí, muitas vezes, aí que tá o tchan do negócio, né? Às vezes, essa pessoa não precisa de reposição hormonal, porque a testosterona tá baixa. Precisa, sim, de um acompanhamento
interligado, né, nutricional, com atividade física, com personal, no caso, para diminuir a questão da gordura no corpo e, naturalmente, o organismo dele, a parte da testosterona, vai agir com mais facilidade. E eu tenho visto, né, infelizmente, muita reposição sem sentido, né, quando o que o paciente precisava mesmo era uma atividade física mais regular, era se alimentar melhor. Qual é a idade, não sei, adolescente, que nem eu, por exemplo, no caso eu tenho uma filha e eu sou mulher, eu sei qual é a idade para ela para começar a ir numa médica, uma ginecologista. Qual é a idade para o homem começar a se cuidar como nessa parte mesmo, no sexual, no geral, no homem? Qual é a parte, qual é a idade? Legal. Adolescência? Eu acho assim, porque... Qual é o médico que tem que ser procurado? É o doutor mesmo? No início, né, na infância, primeira infância que a gente fala, normalmente a família acaba levando no pediatra, uma questão cultural de família, e o pediatra realmente acaba tendo uma função importante para ver o desenvolvimento, né, tanto de testículo quanto o tamanho, né, a evolução do crescimento peniano, né, que a gente fala do desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. E a partir do momento de 12 a 15 anos, vamos dizer assim, que acaba já o paciente virando adulto, entre aspas, e aí sim o urologista seria legal pelo menos uma vez ao ano. Mas para ver então a questão de sintomas do paciente, da evolução, né, do desenvolvimento da genitália. Então, acho que o legal que seria a partir de 12 anos mesmo porque antes acaba sendo mais comum esse acompanhamento com o pediatra. E mesmo assim, nessa idade, eles têm um pouco de vergonha e timidez? Tem bastante, né? Tem bastante. Pacientes nessa idade, 12 a 15 anos, começando a adolescência, né? Aquela fase mais conturbada da vida. Exatamente. Só quando uma coisa assim que aborrece bastante é a fimose, né? Porque mesmo sendo mais comum em crianças, acontece de 12, 15 anos, até um pouquinho mais na adolescência, começar a ter, a pessoa começa a desenvolver a parte sexual e começa a ter um incômodo maior. E que isso é uma queixa até frequente, né? Nesses pacientes adolescentes que não fizeram a cirurgia ou por falta de informação, e aí acaba chegando na fase mais adulta com esse problema ainda de fimose. A gente pode entrar nesse assunto da fimose? Como funciona? Qual é a idade? Como funciona todos esses detalhes? Então vamos lá. Para uma mãe que acabou, por exemplo, eu acabei de ter um menino, o que eu faço, meu Deus do céu? Amiga, eu vi uma menina. Mas, tipo, acabou de ver a menina. E aí? Como funciona isso? A gente sabe que todo homem nasce, né, com a fimose fisiológica, a gente fala. É bem fechadinho e tá tudo bem, né? A higiene normal da criança, do bebê, tá? Até os 2 anos é considerado normal, vamos dizer assim, né? O pipi bem fechadinho. Depois disso, é legal, se não tiver ainda naturalmente expondo a glande, que a gente fala, mas naturalmente isso acontece, mas às vezes. É uma coisa natural, né, de todo bebê. E aí, com o passar do tempo, quando a gente não vê essa exposição da glande, né, a retração da pele, existem algumas pomadas, né, mas aí seria legal ou o pediatra já agir nesse sentido, ou o pediatra às vezes encaminha mais cedo também para o urologista, né? Mas normalmente, né, até 2, 3, isso varia um pouquinho, mas a gente põe assim como limite uns 5, 6 anos, né? E depende muito do grau, porque tem um grau de fimose. Às vezes o paciente não consegue abrir nada da pele. Aí isso não é legal, porque não tem uma higiene legal no pênis, né? Então é uma coisa que a gente tem que agir rápido. Alguns são casos mais frustros, vamos dizer assim, né? Ele tem uma pequena fimose, mas isso para ele tá tudo bem, ele consegue limpar bem ali por dentro, então tá tudo bem também. E aí os adolescentes, que quando passou da idade, quando... O que acontece? Quando começa a vida sexual, normalmente, que eles começam um incômodo maior, né? Porque vai ter a ereção, vai ter a relação, e aquela pele mais fechada começa a incomodar mais. Entendi. Então, acabam procurando mais nesse sentido. E qual é melhor, no caso, para resolver esse pequeno probleminha? Quando é pequenininho ou na adolescência? Em termos de cirurgia, assim, tecnicamente falando, não muda muito, né? Agora, para a pessoa, eu acho que é legal quanto antes a gente identificar e resolver já o problema, né? Porque ele sofre menos. Não que seja uma cirurgia muito dolorosa, nada, mas fica muito sensível, né? Então a pessoa fica um pouco com medo ali, que já sabe, já tem noção das coisas, né? Quando a gente pensa 15, 16 anos. Então é legal a gente resolver mesmo quando criança. Quando criancinha. Doutor, tem visto muito uso indiscriminado na reposição hormonal hoje em dia? Olha, demais, é um assunto
diria de saúde pública até, né? Porque tenho visto muito, né? Assim, eu acho que para explicar isso, acho que muita faculdade de medicina sendo aberta, muitos médicos que não conseguem especialização procuram um atalho, e a gente ouve muito falar dessas falsas especialidades, né? Ou a pessoa se diz especialista nisso, na verdade não tem nenhuma especialização. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve essa palavra nutrólogo, né? Performance esportiva, médico do esporte, porque existe até essa especialidade. Agora, para o médico ser especialista, sempre tem pegar o CRM do médico, coloca lá na página do CREMESP para ver se ele é especialista. Para ser nutrólogo, a pessoa se chamar como nutrólogo, precisa fazer 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de nutrologia. E muitas vezes, esses médicos fazem cursinho ali de final de semana. Então, eu virei nutrólogo. Né? E aí, isso, tenho visto 2 vezes até esse ano, 2 pacientes recebendo hormônio como reposição, e na verdade não estava repondo porque eles não estavam precisando. Então, no primeiro momento eles estavam bem, porque fica mais forte, né? O dia a dia fica melhor, mas aí mais para frente acaba prejudicando a parte do fígado, a fertilidade, e aí as pessoas ficam preocupadas. E mas aí isso ao longo prazo? A longo prazo, sim, né? Porque no primeiro momento acaba sendo bom. No primeiro momento fica lindo, maravilhoso. Exatamente, né? E mais para frente a pessoa começa a pagar. E aí a gente foi ver nesses casos aí que eu recebi, a gente foi ver o profissional não era especialista. Né? Então o paciente até ficou assim, né? Eu olhei ali e falei, não, vou fazer questão de pesquisar. Olhava lá no site e falei assim, não tem especialização nenhuma. Então tem que tomar muito cuidado, porque a reposição existe, é muito boa para quem precisa. E tá muito na moda isso hoje em dia? Demais. A gente vê nas academias, né? Isso se tornou uma coisa normal, né? Quando não deveria. Então, muitas vezes, na própria academia, consegue esse acesso fácil ao hormônio, eles aplicam lá mesmo, né? Muito desorganizado, e aí eles vêm até com uma lavagem cerebral, assim, né? Eles falam, não, porque se eu tomar isso aqui por um tempo, aí depois eu paro, tomo aquilo, outro. Então, assim, é preocupante. É preocupante, tem que ter, como eu disse, indicação. Quando tem indicação, acompanhamento certo, a reposição é excelente, né? Mas, quando isso não acontece, o universo acontece. O universo acontece. Doutor, vamos falar sobre cirurgia. Quais tipos de cirurgia que o doutor faz lá? Legal. Então, assim, as cirurgias mais comuns, né, do urologista seriam a vasectomia, que é legal que depois também... eu quero discutir sobre vasectomia. É um assunto interessante. É uma cirurgia, assim, muito comum, muito comum. Principalmente, acho que depois desses anos aí de pandemia também. Não sei se o pessoal ficou mais esperto em relação à filha. E hoje em dia a gente sabe também, né, Vanessa, que o custo é muito alto, né? A filha é a melhor coisa do mundo, eu tenho 2, mas a gente sabe que a gente tem que pensar na parte de custo. Sim. E a vasectomia é uma cirurgia muito simples, né? A gente faz um dia, vai embora para casa no mesmo dia, cortezinho pequeno, sem dor nenhuma, né? Muito simples, prático, e para evitar a mulher ser submetida, né? Porque existe a cirurgia que a mulher, né? Ela que é dura e tal, mas é uma cirurgia bem mais agressiva na mulher, né? Por isso que a vasectomia, para mim, assim, a saída mais fácil, mais rápida, mais prática. Né? A gente vai voltar na vasectomia, mas e os outros tipos de cirurgia? A parte de cálculo renal, que é uma parte que eu gosto bastante também, cirurgia muito comum, né? O cálculo renal é uma condição muito comum na população geral, principalmente a gente que mora em região quente. Normalmente, né, a falta de líquido, que seria o principal fator de risco, acaba cristalizando ali, né, formando esses cristais na urina e o aparecimento de cálculo. Hoje em dia, é legal falar que mudou muito, né, em relação às cirurgias. Antes, algumas cirurgias tendo que fazer corte, mesmo aquela cirurgia aberta que a gente fala. Hoje em dia é praticamente impossível assim, a gente fazer cirurgia aberta para cálculo renal. Normalmente é uma cirurgia endoscópica, que também a gente fazendo a cirurgia de manhã consegue dar alta no mesmo dia, tudo pelo canal da urina que a gente fala, né? Tudo endoscópica, minimamente invasiva. Então, é uma cirurgia muito legal em termos de recuperação também. Então, a vasectomia, essas cirurgias, né, de cálculo renal, as cirurgias de próstata, tanto pensando em câncer de próstata, que é uma cirurgia que hoje em dia a gente tem o auxílio do robô também, né, que de 10 anos, 5 anos para cá também ficou uma coisa muito em evidência, né, porque o robô ele tem uma visão melhor ali na hora, então a cirurgia ela acaba sendo mais efetiva, mais rápida,
melhor em termos da recuperação do paciente para voltar às atividades no dia a dia. A cirurgia não só do câncer de próstata, mas pela hiperplasia, né, que é aquele aumento benigno da próstata, também normalmente endoscópica, sem corte nenhum. Então, são cirurgias bem comuns, né? A vasectomia, cirurgias de próstata, as cirurgias de cálculo renal. Então, não tem que ter medo achando que vai ficar, sei lá, quanto tempo no hospital. É uma coisa a assim. recuperação hoje em dia é muito rápida, por mais sério, grave a cirurgia que seja, né? Vamos pensar no câncer de próstata. Cirurgia num dia, no outro dia tá em casa. Agora vamos falar sobre vasectomia, que é um assunto interessante. Tem idade mínima, tem idade máxima, qual é o tempo, como que fala? Que pode reverter. Legal. Acontece de uma cirurgia, uma vasectomia, a pessoa mesmo assim acontecer de ter filho, as dúvidas e até mitos. Legal. Da vasectomia. Então, vamos lá, em relação à vasectomia. Judicialmente falando, né, acima de 21 anos ou 2 filhos, a pessoa pode fazer a vasectomia. Isso mudou recentemente, né? Antigamente era 25 anos que precisava a idade mínima ou 2 filhos. Então adiantou, hoje com 21 anos. Eu acho ainda um pouco precoce, porque às vezes chega paciente sem filhos nenhum, 21, 22 anos, quero fazer vasectomia. Então assim, é uma questão complicada, tem que conversar bastante com o paciente. Mas a cirurgia normalmente envolve uma avaliação psicológica, inclusive, né, para ver se realmente é isso que o paciente quer. Porque existe a reversão da vasectomia, mas é uma questão, a reversão não vai ser 100% garantida. Principalmente quando o tempo da vasectomia é muito extenso. Tem isso? Tem isso. Então, por exemplo, fez a vasectomia. Até 5 anos, né, a reversão costuma ser muito eficaz, acima de 80% de eficácia. Passando 5 anos, 10 anos que a pessoa fez a vasectomia, a cirurgia já fica bem mais difícil, né? Existe uma fibrose maior ali, então a chance de dar certo a reversão já diminui bastante com o tempo, principalmente depois desses 5, 10 anos. Aí. Existe uns mitos que eu já ouvi também. E se eu fizer vasectomia, ele não vai funcionar mais. Muito, Vanessa. Tem esses mitos nesse tipo de... Sim, e a gente sabe que não tem relação nenhuma. A vasectomia é bem superficial, então não pega nenhuma inervação da ereção, então não tem nada disso. Outra coisa também que o paciente fica preocupado em relação à ejaculação, vai mudar a cor, a quantidade, isso também não muda nada, porque o que a gente faz o cortezinho ali na vasectomia é o ducto, a gente chama de deferente, né, que é o que leva o espermatozoide. O esperma continua da mesma forma. O que vai acontecer depois da cirurgia é que a ejaculação não vai ter o espermatozoide, mas a quantidade, a consistência continua a mesma. Resumindo, funciona normal, viu? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. É bem tranquilo, sem dor. A recuperação, normalmente 2 semanas, já volta à atividade normal. Então, assim, é uma coisa bem tranquila mesmo a vasectomia. E então, depois de 5 anos, é um pouco mais complicado a reversão. A reversão. Por isso que a gente tem que conversar bem, né? Porque a vasectomia é para ser definitiva, lógico, né? Às vezes a pessoa faz, acaba não dando certo relacionamento, acaba encontrando outra pessoa. Então acontece, né? Mas a pessoa tem que estar ciente, né? Que quando passa muito tempo da vasectomia, vai ser mais difícil a reversão. Então vamos lá, podemos agora ir para o lado de vida pessoal, porque nós somos curiosos? Vamos lá. Hobbies, vida, como que funciona? O doutor comentou que tem 2 filhos. Sim, tem 2 filhos, um de 4 anos, um de 1 ano, quase para 2 anos. Demorei para ter filho. E como que funciona, como que é a vida pessoal? Conte para nós, os curiosos. Vamos lá. Quais são os hobbies? Porque o doutor comentou que ele tem o consultório, ele tem o tempo da cirurgia, ele faz academia, aonde entra a vida pessoal, como que foi? Tem as viagens, tem tudo isso. Sim, eu gosto bastante de estar com a família, né, com os meus filhos, principalmente nessa fase de crescimento que não é uma coisa muito importante estar junto, né, mas gosto de me cuidar também, academia gosto bastante, futebol sagrado de sábado, faz uns 20 anos que eu tenho esse racha no clube, então gosto bastante de futebol. E a música também, né? Assim, eu gosto bastante de música no geral e arranho um pouquinho na guitarra, né? Hoje em dia é difícil a gente treinar, mas gosto bastante. Inclusive em casa tem uma área, né? Um estúdiozinho que a gente brinca quando dá. Meus irmãos gostam também, então a gente faz uma música lá, um sonzinho, é bem legal. Gosta de cozinhar também? Vixe, aí você me pegou.
Cozinha, acho A que gente tem que saber de tudo. Olha, acho que nem ovo frito direito, viu, Vanessa? Nada. Cozinha, apesar de gostar de comer bem, né? De restaurantes, sempre é legal em viagens. Mas, assim, cozinhar, zero. Zero. O doutor falou que tem 2 meninos. Olha, 2 meninos! Ó, foi bem essa, hein? Pois é. Pensa em ter mais? Não. Porém, 2, eu acho que é um número bom aí, principalmente por conta desse, sei lá, dessa vida aí, dessa correria, de custos também de hoje em dia, né? Então acho que é um número bom 2. Doutor, a gente já está indo para a finalização. Tem algum assunto, antes da última pergunta, tem algum assunto que a gente precisa investigar mais? Foi tudo certo? Tem alguma coisa que faltou comentar? Em qualquer assunto na parte da próstata, dos hormônios, a da vasectomia até, tem alguma coisa que acho que precisa ser comentada melhor? Que hoje em dia a gente sempre tem que buscar pessoas de referência, né, que saibam o que estão falando, porque infelizmente hoje em dia, mesmo a pessoa sendo médica, ela acaba querendo fazer coisa que não sabe, que não tem especialização para isso, então sempre com o CRM a gente consegue digitar fácil ali no site da CREMESP, saber se é especialista ou não, porque infelizmente ainda é muito picareta na área, principalmente nessa parte hormonal. Que é uma coisa da moda agora, essa parte hormonal, muita gente fazendo sem saber, sem precisar, então é uma questão que tem que ter muita atenção, porque isso pode ser muito prejudicial. Eu vou fazer mas eu vou fazer uma da minha parte. Para fechar, qual o recado principal para os homens que sempre dizem depois eu vejo isso? Adorei, depois eu vejo isso. Esse depois pode ser tarde, principalmente quando a gente pensa em próstata. Quando a gente começa a ter sintomas de próstata, apesar dos sintomas do câncer de próstata serem inespecíficos, sangramento na urina, dificuldade para urinar, dor para urinar. Quando começam os sintomas e realmente a gente vê que a pessoa tem câncer de próstata, normalmente o câncer está avançado. Então, se esperar ter sintoma para procurar, pode ser tarde demais, porque a gente sabe que o câncer de próstata, quando está avançado, a gente consegue ter um controle, mas não a cura, né? E aí, como eu disse, o câncer de próstata, quando ele é mais curável, né? O inicial, né, o câncer inicial de próstata, 95% de chance de cura. Olha, então, é grande. Exatamente. Então, procurando antes, né, fazendo o preventivo todo ano, mesmo sem sentir nada, é importantíssimo justamente para isso. Para a gente, se aparecer algum problema, a gente detectar no início. Eu costumo fazer essa pergunta nos outros podcasts, mas eu achei interessante fazer ela agora. Dr. Paulo, se pudesse voltar ao passado, quando começou a faculdade, o doutor mudaria alguma coisa em qualquer relação? Qualquer coisa, mudaria? Se pudesse voltar pro Paulo, o doutor Paulo voltar pro Paulo de antigamente, que conselho você daria? Mudaria? Muda isso, faça aquilo? Eu acho que eu continuaria com a minha bandinha de faculdade. Qual era o nome da banda? Vamos fazer o Tagarelante agora. Nossa, sabe que não tinha um nome assim, Vanessa? Era mais a gente juntava amigos e então você teve banda? Ali. Durante a faculdade a gente tocava um pouco assim nas festas, né, de faculdade, mas assim, mas pra brincar, não teve nada. Não chegou a ter a banda mesmo. Não é nada muito sério, não. Era uma coisa legal, assim, de hobby mesmo, mas nada assim muito sério. Mas voltaria? Teria banda? Eu queria tocar mais. Sério? E vamos ver se agora meus meninos crescendo um pouco mais, de eu conseguir reunir mais vezes em casa pra gente fazer pelo menos uma vez na semana, que eu gosto demais. Então o conselho voltaria e mudaria a banda. Eu acho que é mais isso, né? De ficar uma coisa mais como esse hobby mais sério, assim, a parte da banda. Então vamos lá, gente. Fica aqui um pedido quando tiver a banda. Me chama, venha pro Tagarelante fazer aqui. Vamos contar as histórias, né? Adoro histórias de banda. Doutor, foi um prazer, foi muito bom. Eu acho que assim, foi super instrutivo, tirou todas as dúvidas. Gente, e se por acaso ficou alguma dúvida, na descrição desse vídeo vai estar a rede social para passar agora, mas na descrição desse vídeo também vai ter rede social, o telefone, o endereço, ou manda mensagem para ele, qualquer coisa, manda para mim que eu mando, encaminho para ele também, se ficou alguma dúvida, e eu vou linkar esse episódio da DLG com o episódio do Elas por Elas.
tá? Então, por favor, doutor, este é o momento do redes sociais, endereço, telefone de contato. Vanessa, agradeço bastante, tá? Espero voltar aí mais vezes, que eu gostei muito, né? Muito legal esse espaço. Vamos fazer eu adoro essas coisas, gente. Quando eu tenho tagarela, eu vou no tagarelante, eu junto. A gente podia fazer um pra gente discutir outras coisas também com o Danilo. Sim. Vamos chamar ele aqui. Vamos chamar. Vamos O Danilo vai ser legal fazer alguma coisa assim, né? Vamos conversar junto, com certeza. Mas a gente vai mais pro lado da vida pessoal. Vai ser engraçado. Então, acho que é isso. Assim, agradeço mesmo. Que ficou de dúvida, como a Vanessa falou, né? Eu estou à disposição. Dr. Paulo Zerati, né? Se forem me procurar no Instagram. Eu trabalho no Centro Médico Redentora, na Rua Ondina, ali do ladinho da Igreja Redentora. Tá? E estou à disposição, né? Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição mesmo. Dá para marcar pelo próprio Instagram. Pelo próprio Instagram, né? Se precisar, em relação à consulta, ali no Instagram tá fácil, assim, já consegue marcar direto no WhatsApp ali da clínica. Então tá, gente, é o seguinte, terminamos. Na descrição do vídeo vai estar o que ele acabou de falar, rede social, tudo. Dúvidas, pode mandar mensagem para ele. Não conseguiu, manda no da DLG Media, pode mandar no meu encaminho para o doutor. Se tiver alguma... eu quero discutir tal assunto, queria saber mais sobre isso, a gente pode fazer um outro podcast para a gente fazer mais. Eu queria saber só sobre próstata. Tem como a gente... Pode mandar as perguntas, né? Sim, a gente sim. faz um outro episódio só sobre isso. Tá bom? Só mandar ou pro doutor ou para mim, ou até pra DLG. Doutor, o momento show da Xuxa. Quer mandar um beijo? Adoro esse momento show da Xuxa. Show da Xuxa é ótimo. Não, acho que pra pessoal de casa, né? Minha família, né? Meus 2 filhos, o Arthur e o Léo, o Leonardo, e minha esposa, a Natália. Então tá, foi um prazer. Quero agradecer, colocar na câmera geral ali. Agradecer, foi muito instrutivo. E eu espero que o doutor volte aqui, de repente até volte com a banda. Se Deus quiser. Tá bom, gente? Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho, segue o doutor lá. Dúvidas, sugestões, pode mandar. Tá bom? Beijos, até a semana que vem. Tchau, tchau.